Sejam muito bem-vindos a mais um BíbliaCast, seu canal de conhecimento bíblico diário. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para não perder nenhum capítulo. Para quem nos escuta, tente imaginar o seguinte cenário. Caminhar por 72 horas num deserto, sabe? Poeirento, sob um sol escaldante, com uma única missão que é, assim, aterrorizante. Tirar a vida da pessoa que representa a salvação e o futuro do mundo inteiro. Nossa, é pesado demais. Muito pesado. Porque quando a gente explora o capítulo 22 de Gênesis, a gente não está lidando com uma lição de moral simples, né? Ou um conto de fadas com final feliz. A gente entra mesmo na fronteira absoluta do terror psicológico. Exato. É, sem dúvida, uma das narrativas mais densas e intensamente debatidas de toda a literatura antiga. Com certeza. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é justamente dissecar as múltiplas camadas dessa provação. O objetivo não é só focar na ação dramática da faca ali erguida, mas observar os silêncios, sabe? Silêncios ensurdecedores, né? Isso, a mecânica dos diálogos, o contexto histórico que muda tudo o que a gente acha que sabe sobre sacrifícios, e como um evento de quase morte lá no topo de uma montanha se conecta com o futuro de uma linhagem inteira. É vital compreender esse peso colossal logo de cara. Porque assim, não é um relato distante para quem está acompanhando. Lida com um limite ali quase inimaginável da experiência humana. Aham, é o limite da fé mesmo. Sim, é a intersecção entre a obediência cega e o sacrifício pessoal máximo. Pensemos na experiência de alguém que passa a vida inteira, décadas a fio, esperando por um milagre. E aí recebe a maior dádiva possível na velhice. Exatamente. A garantia de que o legado vai continuar e, de repente, do nada, recebe uma ordem para destruir essa mesma dádiva com as próprias mãos. Como que a mente humana processa isso? Pois é, esse é o paradoxo central, sabe? E é avassalador. A narrativa não perde tempo com introduções suaves, né? O texto já declara logo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Já vai direto ao ponto. Direto. E Deus chama ele pelo nome e a resposta é imediata. Estou aqui. Que no hebraico original é Hinene. Hinene. Uhum. Que denota uma prontidão, assim, total, absoluta. E então vem o comando que desafia qualquer lógica. Certo, vamos desdobrar isso, porque as palavras escolhidas para esse pedido são de uma precisão cirúrgica e, francamente, quase cruéis, né? São muito específicas. Muito. A voz não diz apenas, faça um sacrifício. O texto registra, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Nossa, é como se apertasse a ferida, né? Exato. É como se a narrativa estivesse intencionalmente torcendo cada ferida emocional possível, enfatizando o que está prestes a ser perdido. E, para trazer uma analogia de como a gente pode entender isso hoje, pensemos na engenharia civil. Aham, tô acompanhando. Quando engenheiros constroem uma ponte que tem que sustentar, milhões de veículos por décadas, eles não testam a estrutura passando uma bicicleta por cima. Não mesmo. Eles jogam o peso máximo. Isso, eles fazem um teste de estresse extremo. Aplicam o máximo de carga, pressão, calor. O objetivo não é destruir a ponte, mas provar a integridade dela para o mundo confiar. O que está acontecendo aqui parece ser o teste de estresse máximo na fundação de uma nova civilização. Essa é uma analogia perfeita, porque o que está sendo testado não é só o afeto de um pai, né, mas a integridade da aliança que ia sustentar todas as nações. E a contundência do pedido é tão grande que a resposta de Abraão choca a gente até hoje. Sim, o silêncio dele é assustador. Não tem protesto, não tem negociação. No capítulo anterior, quando o aviso foi sobre destruir as cidades vizinhas, ele argumentou ferozmente, tentou barganhar. Verdade, lutou para salvar aquelas vidas. Exato, mas aqui, um silêncio absoluto. O texto só diz que no dia seguinte, ele levanta de madrugada, arreia o jumento e corta a lenha. Ele corta a lenha antes mesmo de sair de casa. Eu preciso fazer um contraponto aqui. Claro, manda. Porque a tradição costuma elogiar essa ação como uma fé inabalável. Mas, se a gente for analisar com uma lente da psicologia humana, não seria muito mais provável que eles estivessem em um estado de choque profundo? Entendi seu ponto. Porque, veja bem, ler sobre 3 dias de caminhada silenciosa soa muito mais como uma dissociação traumática, um torpor mental,
do que como um cálculo frio de fé. Como a gente tem certeza de que ele não estava só no piloto automático do desespero? É uma provocação super válida e o trauma com certeza estava presente. Qualquer ser humano estaria esmagado ali. Pois é. Mas o que mostra que havia mais do que só uma dissociação cega são os detalhes operacionais que o autor inclui. Cortar a lenha antecipadamente mostra previsão, porque ele não sabia se ia ter madeira lá na montanha. Faz sentido, ele foi preparado. Sim, ele leva o fogo, a faca, os empregados. O que é fascinante aqui é a dimensão do tempo. Os 3 dias? Isso, 3 dias. Não foi um ato de fervor religioso e racional, onde a pessoa age sem pensar, num delírio. Foram 72 horas caminhando, acampando à noite, provavelmente olhando para as mesmas estrelas que Deus usou para prometer a descendência. Nossa, imagina a cabeça dele olhando para o céu. Exatamente. Colocar um pé na frente do outro por 3 dias exige que houvesse uma resolução processada por trás do trauma. Uma determinação de seguir até o fim. E é no fim dessa caminhada que o grupo chega ao pé da montanha e a gente vê um momento de tensão verbal imensa. A cena com os empregados, né? Isso. Abrão vira para os empregados e dá uma ordem. Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. E aqui tem um ponto de debate gigante. Sem dúvida. Por que ele disse isso? Ele mentiu descaradamente para evitar que os empregados percebessem e impedissem ele. Ou isso era uma declaração genuína de que os dois desceriam vivos? Olha, essa frase é uma das grandes chaves de leitura do hebraico. A gramática aponta inequivocamente para verbos no plural. Nós iremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Tudo no plural. Tudo no plural. E considerando o silêncio dele até esse ponto, essa é a primeira vez que ele verbaliza algo sobre o futuro. Muitos estudiosos veem nisso a essência de como a fé funcionava ali. Mas ele não sabia como ia terminar, sabia? Não. Ele não sabia a mecânica do resgate, mas a promessa divina anterior era muito específica. A linhagem viria através do Isaque. Então, se Deus ordenou o sacrifício e prometeu a descendência por aquele filho, a equação teria que se resolver de alguma forma. De uma forma que escapava da compreensão dele na hora. Exatamente. Eles começam então a subida final. E a distribuição do peso nessa caminhada é algo muito forte. Abraão pega a lenha e coloca nos ombros de Isaque. Ele fica com as ferramentas da execução, né? O fogo e a faca. É a imagem física da responsabilidade. Sim, aqui é onde fica realmente interessante. Porque quando a gente visualiza o clímax físico da cena, do topo da montanha, eles chegam, ele constrói o altar, arruma a lenha, e o texto narra que ele amarrou Isaque. É muito tenso. Demais. Vamos pensar na dinâmica física. Isaque acabou de subir uma montanha carregando um feixe de lenha pesado o suficiente para consumir um corpo. Isso exige força. Ele não era uma criança frágil, claro. Ele tinha vigor. Abraão, por outro lado, já tinha passado dos 100 anos. Se Isaque quisesse, ele poderia facilmente ter empurrado o pai e fugido. Com toda certeza. Mas a narrativa não diz que houve luta. Isso sugere fortemente que teve uma concordância silenciosa ali, uma submissão extraordinária do Isaque. Não foi só o sacrifício do pai, foi a entrega voluntária do filho. Exato. A passividade e a cooperação do Isaque muitas vezes são ofuscadas na história, né? E veja como a narrativa constrói esse funil de tensão perfeitamente. Funil de tensão, gostei do termo. A gente começa com um grupo grande na planície, depois o foco visual se estreita só para os dois subindo a encosta, no topo foca no altar e na lenha, e no ápice absoluto o funil aperta na imagem de uma mão idosa segurando uma faca no ar. Nossa, o tempo congela ali. Congela totalmente na vírgula desse versículo. A faca está no ar, o choque é visceral, mas 1 milésimo segundo antes, lá do céu, uma voz rasga o silêncio. O anjo do Senhor chama, Abraão, Abraão, e ele responde pela 3ª vez, estou aqui. E a ordem que vem a seguir, nossa, traz a respiração de volta para quem está acompanhando. Dá um alívio absurdo. Dá mesmo. A voz diz: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. E a justificativa do céu é crucial. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho. Aquele teste de estresse na fundação da ponte que você mencionou. Atingiu o propósito não com o sangue, mas com a demonstração inequívoca de lealdade. A disposição de abrir mão de tudo consolidou a aliança. E a resposta de Abraão se materializa de forma literal. Ele olha, vê um carneiro preso numa moita, e a substituição acontece.
O animal é oferecido. Ele dá o nome ao local de "O Senhor Deus dará o que for preciso". E se conectarmos isso com um panorama maior, a gente precisa entender o porquê desse evento ser um divisor de águas. No contexto do Oriente Médio Antigo, né? Super comuns. Para aplacar a fúria dos deuses. Exato. Divindades como Moloque. A lógica era uma transação comercial com o divino. Você dá o que tem de mais precioso para garantir uma boa colheita. Uma troca bizarra. Bizarra. E o que esse texto faz é uma declaração teológica revolucionária. A grande surpresa para a audiência antiga não era um Deus exigir um filho. Isso era tragicamente normal para eles. O choque é ele mandar parar. Sim, o choque absoluto é que o Deus de Abraão interrompe o sacrifício. Ele provê o substituto. Essa provação declarou a morte dos deuses transacionais que exigem sangue humano. Que mudança de paradigma espetacular. Transformou a natureza do sacrifício para sempre. É a fundação de uma nova forma de se relacionar com o sagrado. E é essa consolidação que vem a seguir. Porque o anjo fala pela segunda vez e não é um comando, é um juramento inquebrável. Prometendo bênçãos incomensuráveis. Sem descendentes numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia. E o mais impressionante, o detalhe de escala global, que através dessa exata descendência poupada, todas as nações do mundo seriam abençoadas. O teste resultou numa promessa universal. É a virada completa da história. Aquele jovem amarrado ali a centímetros de virar cinzas, agora se levanta e é declarado canal de bênção para o mundo. A vida dele se torna a artéria principal, né? Perfeito. Afetando toda a história da humanidade. É de tirar o fôlego. O texto informa que Abrão volta para os empregados e eles realmente voltam juntos, como ele disse, e retornam para Berseba. Um final pacífico para uma montanha-russa emocional. Ufa, né? Exato. Mas, então, o que tudo isso significa? Porque é aqui que a gente precisa lidar com a estrutura do texto. Logo após essa cena, a narrativa sofre um corte brusco que parece um erro de edição, algo super entediante. Ah, você está apontando para a famosa e temida árvore genealógica? Exatamente. Confesso que dá vontade de pular a página. O coração ainda batendo a mil por causa da faca, e de repente o texto diz com uma secura imensa. Abraão recebeu a notícia de que Naor tinha 8 filhos. E vem aquela lista de nomes. Uma lista que faz a gente tropeçar. Uz, Bus, Quemuel, e a lista segue com nomes como Quisede, Razô, Betuel, e ainda menciona a concubina Reuma. Por que inserir uma lista tão árida de sobrinhos distantes de forma aleatória? É muito anticlimático. Isso levanta uma questão importante sobre a mecânica dessas narrativas antigas. Nada ocupa espaço no pergaminho por acaso. A resposta para esse tédio está no versículo 23. O texto destaca: Este Betuel foi o pai de Rebeca. Rebeca. A futura matriarca. Precisamente. A futura esposa do Isaac. Pensa na genialidade literária disso. Toda aquela promessa gigantesca que Deus confirmou com um juramento... Dependia do Isaac ter filhos? Isso, dependia de uma condição biológica. E como ele teria filhos sem uma mulher da própria linhagem preparada para ele? Nossa, verdade. Ao colocar o nome da Rebeca instantes após o Isaac descer do altar, o texto está revelando a arquitetura invisível da providência. É como se abrisse as cortinas e mostrasse os bastidores do universo. É uma mensagem de que, enquanto Abraão estava no desespero total, achando que o futuro estava por um fio na ponta de uma faca, a providência já estava trabalhando a quilômetros de distância. Silenciosamente. Sim, Deus já estava preparando, através de nascimentos corriqueiros lá na família do irmão, a pessoa específica para garantir a promessa. A solução já estava em andamento antes do problema ser resolvido na montanha. O sincronismo é a mensagem real. Mostra que os planos maiores operam em paralelo ao sofrimento agudo. A montanha foi o palco do teste de fogo, mas a resposta concreta estava nascendo de forma ordinária na casa do irmão. Incrível, simplesmente incrível. Se a gente for recapitular o arco dessa jornada, começamos num comando aterrorizante. Atravessamos o trauma dos 3 dias, a subida onde a vítima carrega a lenha, A pergunta sobre o cordeiro. e o resgate no último milissegundo. Tudo culminando no juramento eterno e na menção estratégica da futura esposa.
É uma obra-prima narrativa. É a justaposição mais perfeita entre o drama divino que altera a humanidade e a história orgânica de uma família, nascimentos e linhagens garantindo o amanhã. E toda essa engenharia nos leva a um pensamento final para deixar ecoando na mente de quem está nos acompanhando. Algo para explorar além da análise de hoje. Qual é a provocação? O texto abre dizendo que Deus pôs Abraão à prova. A lente foca na agonia do pai. Mas se a gente considerar que o Isaac aceitou ser amarrado voluntariamente e silenciosamente, será que essa caminhada terrível até Moriá foi, na verdade oculta, o grande rito de passagem do próprio filho? Nossa, Será que essa experiência foi a verdadeira prova de fogo que forjou a fé do jovem Isaac para ele assumir o manto como o próximo patriarca? Fica o convite para refletirmos sobre como os testes extremos de uma geração são muitas vezes o cadinho onde a próxima geração é forjada. é uma perspectiva brilhante para se meditar. Um lembrete de que as grandes provações raramente transformam uma única pessoa. A pressão irradia e molda todos ao redor, especialmente quem ajuda a carregar a lenha morro acima. Obrigado por participar de mais essa edição. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe esse e os demais vídeos com seus amigos para que eles aprendam mais da Bíblia de um jeito fácil e bacana.